Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa então quinta aula conjunta, a última, de estudos culturais e mídia e recepção. Depois disso nós trilharemos caminhos distintos, gravarei um vídeo para cada disciplina. Mas é muito importante, esses quatro vídeos aí são muito importantes para vocês verem como essas duas disciplinas, elas, pelo menos num primeiro momento, elas são indissociáveis. E obviamente, né, canso de falar isso aqui, os estudos de recepção se originam dos estudos culturais, né? Eles fazem parte da corrente dos estudos culturais, mas claro, depois eles seguem o seu próprio rumo, mas eles estão dentro, né? São considerados assim parte da corrente teórica dos estudos culturais. Digamos que o estudo de recepção seja um desmembramento dos estudos culturais, né? Mais uma das suas possibilidades aí. E eu fecho essa parte aí de aulas conjuntas de estudos culturais e mídia e recepção, elegendo um autor que, na minha opinião, está na vanguarda do pensamento comunicacional há décadas. É um norte-americano chamado Douglas para nós, Kellner. É um professor que, se eu não estou enganado, se aposentou há pouco, né? Kellner, que deve estar ali com seus 70 e poucos anos, e que lamentavelmente tem somente um livro publicado em português, né? Só tem um livro dele publicado em português aqui no Brasil. O resto tudo, material dele, tudo em inglês. Mas ele é um cara muito aberto, né? Muito democrático. Quem quiser conhecer a produção do Kellner, é só ir no seu site, né? Procura ali no Google, né, que vai aparecer de cara ali o site dele, está tudo à disposição, todas as produções dele e vários livros, se eu não estou enganado, vários livros também, certo, pessoal? Por que eu trago o Kellner? Por que eu elegi o Kellner para falar, né, nessa aula especial, né? Eu coloco ali a importância do legado, do pensamento comunicacional de Douglas Kellner. Porque, como eu disse, ele é um autor que, na minha opinião, está na vanguarda do pensamento comunicação. Eu sinceramente, eu trabalho a teoria dele desde 2002, quando eu iniciei meu doutorado. Ele foi um dos autores principais que eu utilizei na minha tese. Eu li muita coisa do Kellner e percebi o quanto ele é importante e o quanto ele é atual, né? No que se refere ao pensar a comunicação, né? Ele tem uma base, né, ligada à teoria crítica, né? Tem uma influência, vocês vão perceber, quem lê o Kellner, né, vai perceber a influência dos estudos marxistas da escola de Frankfurt, né, que tiveram influência em Marx também, do Nietzsche, do Freud, né? Ele faz parte da corrente dos estudos culturais, né, e como tal ele assimilou todas essas influências aí. Tem influência do Althusser também, tem muita coisa. O lugar de fala dele, por exemplo, vem ali do movimento da contracultura dos anos 60, da recessão dos anos 70, né, da Guerra Fria, né, da implosão da então União Soviética nos anos 80, né, que eu até vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então tudo isso aí vai formando o pensamento dele, né, o pensamento crítico dele, né, e eu trago o Kellner também por outro motivo. A partir de todo esse lugar de fala, de toda essa vivência aí, ele construiu um modelo teórico que ele chamou de pedagogia crítica da mídia, que é justamente o modelo que está presente nesse livro, o único livro que eu disse, que foi lançado dele em português, A Cultura da Mídia, um livro que foi lançado em 2001. E em outro momento, em outra obra que só tem à disposição em inglês, está disponibilizada em inglês,
ele trata essa pedagogia crítica da mídia como ele trabalha com outro termo, alfabetismo crítico. Se não me engano, está publicado num texto dele que eu li, um texto de 1995 que ele produziu. Aí vejam como a obra dele é pertinente, que até hoje, vejam, a cultura da mídia foi lançada no Brasil em 2001 e até hoje esse material é considerado extremamente atual. Assim. Quais eram as preocupações do Kellner? Ele analisou filmes, analisou noticiários, ele analisou desenhos animados, Beavis and Butthead, para quem conhece, analisou a celebridades como a Madonna, né, as transformações identitárias da Madonna ao longo da sua carreira, analisou filmes do Spike Lee, o diretor negro Spike Lee, analisou estilos musicais como o rap, o hip hop, né, tudo isso para tentar entender qual é a ideologia que está por trás dos discursos, né, das produções culturais, né, midiáticas. Né. Muito interessante a obra dele e, obviamente, ele fala muito em indústria cultural, que eu não vou me deter nisso aqui, já comentei em outro momento e, obviamente, vocês sabem o que é indústria cultural. Muito da fala dele se origina ali, vem das origens ali do século XVIII e XIX, quando surgem as ideologias, né, os chamados ismos, né, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, e tudo isso aí fez com que a sociedade, estou falando claro de Europa, principalmente Londres, Paris, né, a sociedade naquele período controlasse os atos dos seus governantes. Então haviam representantes do povo que se reuniam nos clubes de leitura, nos cafés, e eles tinham voz e vez frente aos seus governantes. Né? E obviamente tudo isso, toda essa possibilidade aí, ela era acrescida ao aumento da alfabetização, né? Do maior discernimento da classe média, né? Principalmente da classe média daquele período, o aumento das bibliotecas, dos clubes de leitura. Então tudo isso aí contribuiu naquele período ali, séculos XVIII e XIX e até início do século XX, para uma sociedade mais esclarecida e que, repito, tinha voz e vez frente aos atos dos seus governantes. Mas com o avanço do capitalismo industrial, essa ponte direta entre sociedade civil e poder vai se perdendo, ela vai ficando, digamos, mediada pelos meios de comunicação daquele período, né? E com o estopim da Primeira Guerra Mundial, a sociedade civil percebe que eles não tinham tanto poder assim, o poder que eles achavam que tinham frente aos seus governantes não existia, pois se fosse o caso, se fosse da ideia deles, eles passariam por cima da opinião pública, né? Dependendo dos seus objetivos. Então, o que se percebe ali é que com a Primeira Guerra Mundial, essa opinião pública que se considerava forte, influente sobre o poder, na verdade ela não era tão forte assim, não era tão influente. E essa opinião pública, a partir daí, ela vai se tornando cada vez mais enfraquecida, ao passo em que os meios de comunicação vão fazendo elo entre poder e sociedade civil, e tudo isso também é fortalecido, esse declínio da opinião pública é fortalecido pelo uso do entretenimento por parte dos meios de comunicação e a consequente despolitização das pessoas, né? Muito bem. Como eu disse para vocês, isso é apenas uma introdução, né, para tentar situar parte do pensamento do Douglas Kellner. E, como eu disse, outras influências que ele teve, principalmente se deram ali com os movimentos de contracultura dos anos 60, a recessão dos anos 70 e a implosão da então União Soviética nos anos 80. E quando eu falo em União Soviética, né, eu vou falar sobre o fenômeno, sobre a Guerra Fria, né, que foi uma luta simbólica travada entre o capitalismo defendido pelos Estados Unidos da América
e o socialismo defendido pelo leste europeu, né? Tudo isso aí no final lá vai originar o fenômeno, esse sim, da globalização no final dos anos 80. O que se tinha então ali? Durante décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, começa então a Guerra Fria, né? Essa luta travada, simbólica travada entre o capitalismo e o socialismo. E aos poucos o leste europeu começa a adotar medidas de mercado, né? O capitalismo aos poucos vai entrando na vida do leste europeu, né? Um filme que eu sempre indico para quem quer ver como se deu essa transformação no leste europeu, mas de uma forma bem humorada, um filme que retrata bem isso aí, tem um filme que retrata bem isso aí que se chama Adeus Lenin. Quem já viu sabe do que eu estou falando, quem não viu, por favor, procure. Ele retrata muito bem, e repito, de uma forma bem humorada, essa passagem aí, né? Essa chegada, digamos assim, do capitalismo ao leste europeu na segunda metade dos anos 80. Muito bem, e obviamente a chegada do capitalismo no leste europeu, isso aí promoveu uma série de mudanças, não só econômicas, mas também sociais, políticas, culturais, né? E tudo isso aí culmina na queda do Muro de Berlim em 1989, né? Que separava as duas Alemanhas, né? E a chegada definitiva do capitalismo ao leste europeu e sim a consolidação do fenômeno da globalização, que é um fenômeno capitalista e como tal tem no lucro a sua principal ideologia. Muito bem. Se até hoje nós sofremos influências disso, globalização hoje já é um termo que está meio em desuso, eu prefiro usar o termo contemporaneidade. Mas se esse é um termo, se a gente ainda pode considerar a ideologia o lucro, a grande ideologia, né, da contemporaneidade, os meios de comunicação obviamente não ficam de fora disso, né? Então, obviamente, todo mundo sabe que o objetivo de todo e qualquer empresário de comunicação é ganhar dinheiro, é atingir lucros cada vez maiores, audiências cada vez maiores, né? É gerar receita. Né? Então, é um pouco em cima disso aí que o Kellner, um pouco em cima disso e muito mais que o Kellner desenvolve a sua pedagogia crítica da mídia. Mas só para vocês terem uma ideia assim, do que era o mundo antes e depois da globalização, antes de adentrarmos no pensamento do Kellner, rapidamente, assim, só para vocês terem uma ideia, eu passei por isso, né? Eu estou com 50 anos de idade e eu vi muito bem essa passagem aí, digamos, né, algumas mudanças que foram ocasionadas pelo fenômeno da globalização. Uma delas diz respeito à cultura, né, ao consumo da cultura. Antes, basicamente, nós consumíamos produções locais, né? E hoje em dia, né, com a globalização, nós consumimos hoje produtos, nós não sabemos se são produções locais ou se são produções que vêm de fora. Até porque antigamente o que vinha de fora era muito mais caro, né? Era muito mais caro mesmo. Muito mais do que antes, hoje nós vivenciamos, continuamos vivenciando, né? Isso veio com o advento da globalização, recrudesceu, digamos assim, sempre existiu, mas recrudesceu com o advento da globalização e perdura até os dias de hoje. Nós vivenciamos uma cultura do efêmero. Um produto que nós consumimos hoje, vamos pensar na tecnologia, um produto que nós consumimos hoje e ele é tido como algo novo, né? Tecnologia de ponta, amanhã depois já é considerado algo obsoleto, ultrapassado. Então a gente vivencia muito essa cultura do efêmero, né? O que hoje é novidade, em seguida já não é mais. E também aí chegando no nosso foco principal, e aí eu vou falar bem em cima das ideias do Kellner, a mídia
com a globalização e hoje na contemporaneidade, digamos assim, né, ela impõe padrões, ela impõe regras, ela impõe formas de ver, de sentir o mundo, né? E mais uma questão interessante que o Kellner coloca, tudo, né? Nós vivemos isso aí há muitas décadas, Walter Lippmann já dizia isso, nós vivemos numa sociedade mediatizada e com base nisso nós podemos afirmar com toda certeza que a mídia é um dos braços mais importantes da cultura e como tal ela consiste hoje num verdadeiro palco por onde desfilam as forças hegemônicas, né, ligadas aos setores dominantes da sociedade, e as forças contra-hegemônicas, ligadas aos setores de resistência da sociedade. Essas forças aí, hegemônicas e contra-hegemônicas, né, e aí a gente percebe uma influência clara do Gramsci, aí, como eu falei em outro vídeo, essas forças hegemônicas e contra-hegemônicas, elas tentam fazer valer as suas visões de mundo, né, através dos discursos midiáticos. Em linhas gerais, o que prevalece aí, né, por parte de uma parcela considerável da mídia tradicional, né, o que prevalece aí é o discurso ligado aos setores dominantes. Muito bem. Qual é o papel central hoje da mídia, né? Ela promove um verdadeiro laço social, ela une as pessoas, né? Ela une as pessoas. A mídia, o objetivo dela é unir as pessoas. O que mais que eu coloquei aqui? Estão me faltando óculos. Mas ela une as pessoas. Ela promove discursos visivelmente atrelados ao poder, mas ao mesmo tempo, vejam como a mídia é complexa e também contraditória. Ao mesmo tempo, a mídia pode dar elementos de resistência, ela pode fornecer elementos de resistência aos receptores. E essa mídia aí, ela merece ser estudada com muito carinho, com muita atenção e com muita profundidade. E é aí que o Kellner entra. O Kellner, então, a partir dos seus estudos, ele criou, como eu disse no início desse vídeo, uma categoria que ele chamou de pedagogia crítica da mídia. Que seria uma forma, segundo ele, de tonificar o receptor. Aliás, falando em receptor, nós vimos em aulas passadas que há setores, né, do pensamento comunicacional que concebem o receptor como um sujeito mais passivo, que aceita as coisas que chegam a ele. E há outros setores, né, que nós vimos mais recentemente, que superdimensionam essa noção de receptor ativo. Então, tem aqueles que veem o receptor como um sujeito mais passivo e outros que o veem de uma forma completamente diferente, mais atuante, mais ativo. O Kellner não é um nem é outro. Tá? Ele fica ali, ele reconhece a existência de um sujeito receptor ativo, atuante, mas ele também não superdimensiona, ele diz, opa, cuidado com os extremismos, né? Tudo vai depender do contexto sociocultural de cada um, né? Então cuidado com essas generalizações, né? Que o sujeito ele é pensante sempre e tal. Nem sempre. Muito bem. Então, voltando a essa questão da pedagogia crítica da mídia, né? O que o Kellner diz? A mídia, ela não convence, mas ela dá elementos para convencer, ela dá elementos para seduzir. E nesse sentido, o receptor tem que ficar muito ligado, né? Tem que tentar entender o que está por trás das produções midiáticas. Pois bem, para isso, o Kellner diz que para que nós possamos fazer uma leitura atenta, comprometida e crítica da mídia,
ele afirma o seguinte: primeiro de tudo, nós temos que fazer uma leitura política da mídia, através dos seus discursos, das suas imagens. O que significa fazer uma leitura política da mídia? Significa tentar enxergar, tentar entender, tentar visualizar qual é a ideologia que está por trás dos discursos midiáticos. Para isso, ele lança a mão de uma segunda forma de entender, de estudar a mídia. É aquilo que ele chama de um método multiperspectivístico, né? Que não é nada mais, nada menos do que uma postura interdisciplinar. Ele diz que para que nós possamos entender a mídia, nós temos que lançar mão das mais diversas áreas do conhecimento, desde que, é claro, elas sejam pertinentes, elas se encaixem naquilo que a gente está estudando naquele momento. Então fica muito raso, muito superficial estudar a mídia somente através do pensamento comunicacional. Não, a gente tem que lançar a mão, né, da sociologia, pensamento sociológico, político, filosófico, né, porque em maior ou menor grau, psicológico também, e outros, né, porque em maior ou menor grau esses elementos aí eles estão presentes, né, quando a gente quer encarar a mídia de frente e de forma responsável e crítica. Então, além de uma leitura política da mídia, né, que tenta entender a ideologia que está por trás dos discursos, também devemos lançar mão de um olhar interdisciplinar, ou seja, lançar mão de outras possibilidades, né, de outros olhares, né, dentro da ciência, né, dentro da academia, que possam contribuir, né, nesse sentido aí, com os nossos objetivos, né, de investigar a mídia. E o principal, né, decorrência desses outros dois apontamentos, além de investigarmos o texto, né, nós temos que ir além do texto. Além do texto, temos que analisar o seu contexto. Qual é o cenário, né, qual é o contexto em que um determinado texto é produzido. Um texto, ele diz muito do seu contexto e vice-versa, né? Um texto, ele não vem desprovido de um contexto. E tudo isso aí respinga no que eu falei na aula anterior. Temos que levar em conta o contexto de um determinado período, né? O que está acontecendo naquele momento. Temos que levar, quando um texto está sendo produzido, é aí que eu me refiro. E nesse sentido temos que levar em conta também questões de cunho interno, lembram que eu falei, né? O produtor de informação, o que ele leva em conta na hora de produzir uma informação, questões de cunho interno e também questões de cunho externo, né? Quais são as relações externas, o que pesa mais, o que pesa menos na hora de produzir um discurso. Porque nós sabemos que não existe uma total independência por parte dos produtores da informação, certo? Muito bem. Com base nisso, o Kellner vai lançar a mão, com base nesse olhar aí, né, através dessas perspectivas, né, leitura política, interdisciplinar e além do texto-contexto, ele cria 3 categorias para analisar os discursos, as imagens que são produzidas pela mídia. A primeira delas é o horizonte social, a segunda é o campo discursivo e a terceira é a ação figural. Se formos pegar, por exemplo, o que é o horizonte social? É o cenário, é o contexto onde um determinado acontecimento se dá. Vamos pegar um exemplo assim, um confronto no campo, né? Um confronto entre trabalhadores do movimento do Sem Terra e uma invasão ou ocupação, escolham o termo que vocês julgarem ser o melhor, do movimento Sem Terra, uma ocupação, invasão do movimento Sem Terra e um consequente confronto de integrantes do movimento com a polícia. Tá? Esse é o cenário. Qual é o contexto aí? Qual é o cenário? 2022, estamos aqui em abril de 2022, né, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, há muita fome, há muita miséria no país, e os integrantes Sem Terra
lutam por uma reforma agrária ou, na pior das hipóteses, por uma política eficiente de assentamentos. Vamos colocar nesses termos. E por isso eles adotam essas medidas, né? E obviamente isso gera algumas consequências, como o confronto com a brigada, com a polícia, confronto, posteriores desdobramentos na justiça, né? Isso também vai promover determinadas ações por parte do poder e assim por diante. Tá? Então vamos pegar o horizonte social, é o cenário, é o contexto em que um determinado acontecimento se dá. A segunda categoria é o campo discursivo. Essa categoria engloba os atores que estão envolvidos, né, num determinado acontecimento e as suas práticas. No caso aqui, integrantes do movimento Sem Terra, a polícia, o poder, a mídia, né, a justiça e assim por diante. E as práticas, né, de todos esses atores, de todas essas forças hegemônicas ou contra-hegemônicas da sociedade. E por fim, temos a ação figural, que é o produto final, é aquilo que é produzido pelo produtor da informação, um jornalista, um repórter, por exemplo, com base nesse contexto, nesse horizonte social e com base nesses atores envolvidos e nas suas práticas. Então, pessoal, eu falo tudo isso para dizer o seguinte: com base num horizonte social, num determinado contexto, com base num campo discursivo, ou seja, determinados atores e suas práticas, em linhas gerais, sem jamais generalizar, a mídia vai produzir um discurso que, acima de tudo, vai visar o lucro, certo? Porque essa é a ideologia de boa parte da mídia, principalmente a mídia tradicional. Nesse sentido aí, nós podemos perceber discursos revestidos de elementos sensacionalistas que não raramente promovem, aprofundam, exploram a desgraça humana. Vamos perceber nessa ação figural discursos que promovem o mundo, que reforçam cada vez mais o mundo das celebridades, o mundo das fofocas, né? Ou seja, o que a gente pode perceber aí? A mídia cada vez mais ela trabalha com elementos sensacionalistas e isso implica alguns desdobramentos aí, como, por exemplo, tirar o enfoque das coisas principais, mudar versões, não apresentar os comos e os porquês de uma determinada informação, e tudo isso nos leva a concluir o seguinte: a mídia simplifica de forma geral, né, em nível geral, a mídia simplifica questões complexas. Este é o grande legado que o Kellner nos traz. A mídia, em nível geral, né, sem jamais generalizar, mas boa parte da mídia, ela simplifica questões complexas. Então, com base nessas categorias aí, nessa pedagogia crítica da mídia, nós podemos ver, quem tiver interesse, procure, vale muito a pena, o porquê da importância desse grande nome do pensamento comunicacional. Esse foi um pequeno apanhado de algumas ideias desse craque da nossa área, Douglas Kellner. Espero que gostem. Valeu, pessoal, um abraço e até a semana que vem. Valeu!